5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi a doutora Sônia Maria de Jesus. Ela é mais uma heroína que não usa capa, ela usa crachá. Tá aí, doutora, a música que a senhora pediu. Aí, muito legal. E você também pode fazer como a doutora Sônia Maria. Ela entrou aqui, ó, no canal do YouTube do professor Cláudio Neto, fez a inscrição, pediu a música e a gente está tocando. Nós agora estamos comemorando a incrível marca de 6.501 visualizações. Isso mesmo, graças a você. Então, bota exclusivo, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Vamos hoje, minha querida e linda turma de primeira série, nesse dia 6 de julho, dar continuidade à colonização da América. Agora, colonização da América, parte 2. Falamos uma parte de Portugal, um pedacinho da Espanha, ficou faltando ainda o restinho aí da Espanha e da Inglaterra. Então, vamos dar continuidade hoje, falando aí sobre essa sequência, para a gente fechar, legal? Então, os Incas, de 15 milhões, sobraram aproximadamente 2 milhões e 600 mil, onde a história registrou uma guerra de fogo, cavalos, espadas, lanças, doenças trazidas pelos europeus e mais uma aliança. Sim, a união com as populações dominadas pelos Incas, que também achavam que os Incas eram tão estrangeiros quanto os espanhóis. Com uma diferença. Aparentemente, os espanhóis eram aliados, mas eles nem imaginavam que seriam 40 anos de dominação, com a morte de mais de 15 milhões, segundo o relato de Frei Bartolomeu de las Casas, que, relatando toda a selvageria dos espanhóis, contou que haviam apostas sobre quem mataria de forma mais hábil e mais destramente. Bom, o início dessa colonização da Espanha na América se deu através dos chamados adelantados, que eram conhecidos como aventureiros particulares em busca de riquezas, que tinham permissão de catequizar índios, fundar vilas e o que mais eles precisassem, desde que pagassem o quinto sobre o que encontrassem. O quinto era um imposto que era cobrado sobre o ouro e qualquer tipo de riqueza encontrado nas colônias. O ouro, inclusive, foi encontrado no atual México e prata foi encontrada no Peru. Também criaram a mita e a encomienda, ou seja, eles realizavam um sorteio nas tribos e escolhiam índios para trabalhar na exploração desses metais por um determinado tempo e pagavam um salário baixo a eles e ainda ficavam presos aos colonos por conta de dívidas que eram criadas. A encomienda era onde os índios eram entregues a um encomendeiro espanhol que deveria catequizar e proteger o índio em troca do seu trabalho. Antes de existir o assiento, que era a entrega por traficantes portugueses, com permissão da Espanha, negros escravos, devido à falta de índios em algumas regiões. E a Inglaterra? Bom, a incursão dos ingleses no processo de colonização do continente americano conta com determinadas particularidades que o difere sensivelmente da chamada experiência colonial promovida por portugueses e espanhóis. Entre outras razões, podemos apontar o processo tardio de colonização, a natureza espontânea da ocupação dos territórios e as características do litoral norte-americano como pontos fundamentais na compreensão da colonização inglesa. No governo da Rainha Elizabeth I, 1558
1603, a Inglaterra ingressou na economia mercantilista ao investir na construção de novas embarcações e no comércio marítimo. Nesse contexto, a pirataria se tornou uma importante fonte de lucros, sustentada no assalto de navios espanhóis que saíam do Caribe com destino à Europa. Bom, para dizer a verdade, pirata era aquele que roubava para si, mas quando roubava para algum país, passava a ser corsário. Nesse mesmo período, tentaram empreender a colonização da região norte-americana com a organização de 3 expedições comandadas por Walter Raleigh. O insucesso dessas primeiras expedições só foi revertido com a criação da colônia da Virgínia em 1607. Depois disso, o processo de colonização britânico acabou ganhando força com a política de cerceamentos, que expulsou os pequenos agricultores de suas propriedades e os forçou a buscar outras possibilidades no chamado Novo Mundo. Concomitantemente, os conflitos religiosos que tomaram conta da Inglaterra após a Reforma Anglicana também foram um fator de grande motivação da imigração dos chamados puritanos ingleses para a América. O ano de 1620, por exemplo, o navio Mayflower saiu da Inglaterra com um grupo de artesãos, pequenos burgueses, comerciantes, camponeses e pequenos proprietários interessados em habitar uma terra onde poderiam prosperar e praticar o protestantismo de forma livre. Chegando à América do Norte, naquele mesmo ano, os colonos fundaram a colônia de Plymouth, o atual estado de Massachusetts, que logo se transformou em ponto original da chamada Nova Inglaterra. Com o passar do tempo, esse processo de colonização estabelecida por meio da ação autônoma de determinados indivíduos passou a ganhar características mais diversas. Na região norte, a colonização de povoamento teve que suplantar grandes dificuldades que, com a posterior consolidação de pequenas propriedades e o uso de mão de obra livre, permitiram a formação de um comércio diversificado, sustentado pela introdução da manufatura e o surgimento de um mercado consumidor. Já na região sul, as especificidades geográficas e também climáticas propiciaram um modelo de colonização diferente. O clima subtropical, o solo fértil e as planícies cortadas por rios navegáveis consolidaram um modelo de colonização parecido com os padrões ibéricos. Dessa forma, o sistema de plantations estabeleceu o surgimento de grandes fazendas monocultoras, produtoras de tabaco, arroz, índigo e algodão. Com isso, a grande demanda da força de trabalho favoreceu a adoção da mão de obra escrava, que vinha da África. Compondo um processo de ocupação tardio, a região central ficou marcada por uma economia que misturava a produção agropecuarista com o desenvolvimento de centros comerciais manufatureiros. As primeiras colônias centrais, elas começam a aparecer por volta de 1681, quando teve aí a fundação das colônias do Delaware e da Pensilvânia. Pensilvânia é diferente de Castlevânia. Tem nada a ver. Durante a independência das colônias, essa região teve grande importância na organização das ações que deram fim à dominação britânica. Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Não se esqueçam de que eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos ao seu redor. Eu deixo um beijo no fundo do seu coração, além de um forte abraço, esperando que todos fiquem bem. Até a próxima.